Olá pessoal, boa noite. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, que é a missão do homem inteligente. E eu começo trazendo uma reflexão bastante interessante provida da espiritualidade. Ela nos orienta, informa, dizendo que os tempos são chegados, que muitos são chamados e poucos os escolhidos, que estamos na separação do joio e do trigo, que cada um é responsável pela vida que deseja ter. Cada um é responsável pela vida que deseja ter. E para iniciarmos esta reflexão, eu inicio com duas perguntas. A primeira: somos seres inteligentes? O que vocês acham? Que sim ou que não? Não convenceu nem o mentor. Somos seres inteligentes, sim ou não? Sim. Ok. A segunda pergunta é: utilizamos a nossa inteligência contra ou a favor? A favor? Boa. Daqui a pouco eu volto a perguntar de novo. Como seres inteligentes que somos, já entendemos que os pensamentos negativos são nocivos não só ao corpo físico, mas principalmente ao corpo espiritual. Sim ou não? Sabemos disso? Como seres inteligentes que somos, ainda temos esses pensamentos negativos que nos fazem mal? Mas como seres inteligentes, não deveríamos ter pensamentos positivos que nos fariam bem? E depende de quem substituirmos os pensamentos ruins pelos pensamentos bons? Depende de quem? E por que não fazemos? Se só depende de nós, não depende nem deste nem daquele. Mas como seres inteligentes que somos, já compreendemos que os sentimentos negativos nos fazem mal. Já entendemos isso? Sim ou não? Sim. Alguém daqui ainda tem, ou pior, guarda sentimentos ruins? E é responsabilidade de quem transformar esse sentimento ruim em um sentimento bom, e melhor ainda, evitar gerar o sentimento ruim e passar a construir sentimentos bons. Depende de quem? Eu não ouvi. Mas como seres inteligentes que somos, sabemos disso? Fazemos? E depende de quem para fazermos? E por que não fazemos? Quantas vezes somos nós que já sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos, porque não entendemos a diferença entre teoria e prática, ciência e consciência. É muito mais fácil ocupar a condição de espírito dependente do que buscar a condição de espírito consciente. Dependente, aquele que espera tudo de todos. Consciente, aquele que já entendeu o recado provindo de Jesus. Levanta e anda, pegue a sua cruz e me segue, a cada um segundo suas obras, tua fé te curou. Sois luz e sois deuses, faça a tua luz brilhar, sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Jesus depositou a responsabilidade do nosso bem viver nas mãos de quem? Eu não ouvi. E até hoje a gente continua depositando a responsabilidade do nosso bem viver nas mãos de quem? Mas voltando à pergunta anterior, somos seres inteligentes? Vocês responderam que sim. Mas utilizamos a nossa inteligência contra ou a favor? Eu não ouvi. E deveríamos utilizar? E depende de quem utilizarmos a favor? Se só depende de nós, não utilizamos. Por quê? Infelizmente são muitos que ficam esperando as coisas acontecerem. Estamos aqui para fazer com que elas aconteçam.
Não espere transformações provindas de fora para dentro, porque as transformações que desejamos se darão de dentro para fora. Somos criadores, somos autores do livro de nossas vidas. Ah, Celso, mas eu não posso pedir. Quantos de nós, por quantos anos, continuamos pedindo e esperando? Se fosse para pedir e obter, todos nós já teríamos tudo o que pedimos a Deus. E se nós ainda não temos, é porque a mensagem ficou clara, que não depende de Deus, depende de quem se esforçar, trabalhar, insistir, persistir para conquistar. Mas a gente joga a responsabilidade para quem? Eu não ouvi. Jesus falou para multidões, muitos o procuraram, e a grande maioria ia atrás de Jesus, para aprender com ele a se curar, ou para receber dele a cura. Eu não ouvi. Receber a cura, e mesmo passados mais de 2000 anos, hoje a gente procura Jesus para aprender com ele a nos curarmos, ou esperarmos que ele nos cure. Eu não ouvi. Opa, ai Jesus, acende a luz. Alguém daqui já pediu para que Jesus fizesse isso? Quantas vezes nos pegamos dizendo Deus no comando, Jesus no leme? Alguém daqui já ouviu isso? Sim ou não? Mas alguém daqui já se perguntou quem é que está no remo? Foi uma pergunta. Deus está no comando, Jesus no leme, e quem é que está remando? Quem deveria remar somos nós, mas nós remamos ou esperamos receber tudo aquilo que pedimos? E cadê o trabalho? Consequentemente, cadê o mérito? Ninguém irá progredir sem antes se esforçar para que isso aconteça. Ninguém irá progredir sem antes se esforçar para que isso aconteça. Mas nós ainda temos uma ideia tão superficial de Deus, que queremos acreditar que esta energia criadora tem a obrigação de atender todos os nossos desejos. E aí confundimos Deus com aquele famoso gênio da lâmpada, onde fazemos os nossos pedidos e esperamos que eles sejam atendidos. Entendemos qual é o propósito de Deus? Nos dar a vida, e nos deu a vida. Qual é o propósito de Jesus? Nos ensinar a viver. E qual é o nosso propósito? Vivermos da melhor maneira possível. Entendemos isso? Entendemos isso? Fazemos isso? Deveríamos fazer? E depende de quem? E por que não fazemos? Não depende nem deste nem daquele. E quantas vezes nos pegamos com justificativos? Ah, se não aconteceu é porque não era para ser. Ah, se não aconteceu é porque não é da vontade de Deus. Ah, se não aconteceu deve ser karma. Alguém daqui já ouviu isso? Sim ou não? Muita karma nesta hora. Porque é fácil a gente responsabilizar as reações, mas a gente nem para pensar quem promoveu as reações. Não fomos nós, por meio das ações. Então, se desejamos reações melhores, tenhamos ações melhores, porque são muitos aqueles que esperam mudanças, esperam por melhoras, mas se esquecem que ninguém pode esperar mudanças sem antes mudar, que ninguém alcançará melhoras sem antes se melhorar. Recordando um dos espíritos mais inteligentes que estiveram conosco nesse planeta, chamado Einstein, nos deixou uma frase icônica, fantástica, que diz que ninguém conseguirá resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. Ninguém conseguirá resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E quantas vezes somos nós que sai ano entra ano, a gente continua com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas palavras, e ainda se pega dizendo: poxa, minha vida só patina e não sai do lugar. Óbvio, os resultados são os mesmos, porque as suas atitudes não são diferentes. Os resultados são os mesmos, porque as suas atitudes não são diferentes. É mais fácil a gente esperar
a transformação de fora para dentro, do que assumir a responsabilidade da própria construção moral que cada um se comprometeu com a própria consciência. Ninguém reencarnou a passeio. Ninguém reencarnou só para pedir e esperar. Reencarnamos com propósitos, com tarefas, com compromissos. Dentre eles, sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Alguém daqui já ouviu falar que nós temos o compromisso de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia? Sim ou não? Mas como nos tornaremos pessoas melhores se em vez de nos esforçarmos por esta melhora, a gente pede para que Deus nos melhore? Foi uma pergunta. Quantas vezes somos nós que perdemos a oportunidade de refletir, de pensar: opa, o que eu estou fazendo da minha vida? Quais são as atitudes que eu preciso ter para alcançar metas e objetivos? Muitas vezes as pessoas se pegam dizendo: eu entrego nas mãos de Deus, como se fosse da responsabilidade de Deus lhe dar tudo aquilo que você anseia. Entendemos que o sofrimento, cada um escolhe o tempo, ou seja, a duração. Cada um escolhe o tempo do sofrimento que deseja ter. Porque nós podemos dizer a nós mesmos: chega, não quero mais passar por isso, eu não vou mais me submeter a isso. A partir de hoje, eu serei responsável pelo meu pensar, pelo meu sentir, pelo meu falar e pelo meu agir. Se eu desejo alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Não cabe mais ficar sentadinho no banquinho do comodismo, na zona de conforto, esperando que as coisas caiam do céu. Porque do céu, chuva e caca de passarinho. Precisamos estar mais atentos ao tempo, porque ele não para. E o tempo, como o movimento que é, nos convida a acompanhá-lo. Se você ficar esperando, você vai perder o tempo que Deus lhe concedeu para que você conquistasse tudo aquilo que se comprometeu. Alguns reencarnam e ficam reencarnados por 100, outros por 90, por 80, 70, 60 anos. Mas nos diz a espiritualidade que cada um reencarna com um tempo suficiente para sair daqui vencedor, diante de tantas vezes que já retornaram derrotados. Mas nos diz a espiritualidade que são muitos que saem daqui arrependidos, frustrados, porque perderam o tempo precioso que deveriam ter aproveitado. Alguém daqui já ouviu aquela frase: eu não pedi para nascer? Alguém daqui já ouviu isso? Alguém daqui pediu para nascer? Quem pediu para nascer, levanta a mão. Quem implorou? Todos nós imploramos por esta oportunidade reencarnatória para corrigirmos os atos falhos do passado. Reencarnamos para corrigirmos os erros e não para repetirmos os erros. E muitas vezes nos pegamos repetindo, obtendo sempre os mesmos resultados, porque continuamos tendo as mesmas atitudes. Alguém daqui se recorda que há 5 anos atrás passamos por um momento delicado chamado pandemia, e que muitos se pegaram dizendo: olha, quando tudo isso passar, seremos pessoas melhores. Alguém daqui ouviu isso? Sim ou não? 5 anos se passaram, e quantos são aqueles que não só não se melhoraram, mas pioraram, porque voltaram às mesmas essências do egoísmo, do orgulho, da violência. E nós nos esquecemos daquela frase que diz: lição não aprendida, lição repetida. Será que precisaremos de uma outra lição, mais um chacoalhão moral,
para entendermos o propósito do qual Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Alguém daqui aprendeu a amar o seu semelhante depois da pandemia? Lá no começo da pandemia, todos nós estávamos inclinados à solidariedade, à gentileza, ao respeito, ao amor. Nem precisavam pedir ajuda, porque nós mesmos já íamos lá no armário separar alguns alimentos para serem distribuídos em cestas básicas. Hoje a gente vai numa casa espírita, numa igreja, num templo, onde as pessoas pedem quase pelo amor de Deus, para que você traga 1 quilo de alimento não perecível. E você, ao sair do centro, do terreiro, da igreja, nem se recorda da necessidade do outro. Será que nós aprendemos? Sim ou não? Deveríamos ter aprendido. E por que não aprendemos? Quantas vezes somos nós que, quando o calo deixa de apertar, a gente continua com os mesmos passos e pior, andando pelo mesmo caminho, mesmo ciente que chegará no mesmo lugar? Precisamos do conhecimento para obtermos o entendimento, sim ou não? Para termos o discernimento, sim, porque nos diz aquela frase: a vida é feita de escolhas, e mediante as escolhas que fazemos, geramos os resultados. Então o resultado que tem na sua vida hoje é justamente por conta das atitudes que você teve no passado. São as suas escolhas que muitas vezes nós não paramos para pensar se foram boas ou se foram ruins. E a gente se pega ainda dizendo: olha o que eu fiz para Deus para merecer isso. Alguém daqui já ouviu essa frase antes? Quantas dificuldades batem a porta de nossas vidas, a gente se pega dizendo: olha, eu devo ter tacado pedra na cruz. Quanto mais eu rezo, pior fica. Alguém daqui já ouviu isso? Sim ou não? Sim. Mas alguém daqui já parou para pensar se as coisas estão piores? É justamente porque as minhas atitudes não estão melhores. Alguém daqui já ouviu falar em reforma íntima? O que significa reforma íntima? A nossa mudança, a nossa transformação, sim ou não? Sim. Deveria ser promovida por quem a reforma íntima? Eu não vi. Mas como realizaremos a nossa reforma íntima se tudo aquilo que nos compete, a gente pede para que Deus o faça? Deus dá-me coragem, Deus dá-me forças, Deus dá-me luz, Deus dá-me paz, Deus dá-me amor, Deus dá-me isso, Deus dá-me aquilo. Precisamos nos esforçar para obter alguma coisa? Se é só pedir e esperar? Alguém daqui já ouviu uma canção de final de ano que diz que teremos muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender? Sim ou não? Sim. Alguém daqui já cantou esta música? Quantas vezes? Eu acredito que deva ter muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. E quantas vezes somos nós que ainda insistimos naquilo que é mais fácil? Vocês que moram aqui no litoral: eu vou pular 7 ondinhas. É mais fácil matar ali na frente. E muitas vezes a criatura nem sabe o porquê de pular as 7 ondinhas. Querem uma pergunta? Alguém daqui sabe me dizer por que as pessoas pulam 7 ondinhas? Celso, eu não sei, mas eu vejo tanta gente pulando que eu vou lá também. Alguma coisa boa deve trazer, porque o número de pessoas pulando, ou seja, estamos muito mais inclinados ao achismo do que ao conhecimento de causa. Eu acho que é assim. Alguém daqui aceitaria fazer uma cirurgia cardíaca com alguém que acha que é cirurgião? Se vocês precisassem de uma cirurgia, vocês procurariam alguém especialista? Sim ou não? Sim. Ou seja, que tenha o conhecimento de causa. E por que somos nós muitas vezes que nos embasamos ao achismo e não ao conhecimento de causa?
nos diz a espiritualidade: cuidado, porque quando nós não detemos o entendimento, a verdade do outro pode passar a ser a nossa. Quando não detemos o conhecimento, a verdade do outro passa a ser a nossa. E aí seremos presas fáceis para sermos manipulados. E é por isso que precisamos não só do conhecimento dentro do campo religioso, mas de todas as vertentes da vida. Hoje não cabe mais esperarmos, depositarmos expectativas no outro. Alguém daqui já depositou expectativas em alguém? Sim ou não? E quando não acontece, qual é o resultado? Frustração? Sim ou não? Devemos depositar expectativas em quem? Sabemos disso. E por que ainda depositamos expectativas no outro? Foi outra pergunta. Enquanto psicanalista clínico, eu me vejo no dever moral de alertá-los. A mente só reproduz aquilo que o espírito acredita. A mente só reproduz aquilo que o espírito acredita. Se você acreditar que é incapaz do passo adiante, incapaz você será. Se você acreditar que é impossível superar aquelas adversidades encontradas na sua vida, impossível será. Recordando o espírito André Luiz, o pensamento cria e reproduz. A ciência já comprovou os benefícios do pensamento positivo. E mesmo assim nos pegamos com pensamentos negativos. Alguém daqui que continua com pensamentos negativos pede para que Deus lhes dê saúde? Sim ou não? Como? Se a própria criatura pede saúde, mas não muda o comportamento, que continua gerando enfermidades. Quantas vezes a criatura se pega pedindo para que Deus lhes dê paz, mas ela não muda o comportamento, que continua travando guerras mentais, emocionais, verbais, físicas. Entendemos que precisamos mudar a direção, traçar uma nova rota, termos atitudes diferentes e melhores, para que tenhamos resultados diferentes e melhores. Sim ou não? Não adianta ser como aquela criatura que vai na casa espírita, acreditando que aqui dentro encontrará todas as respostas que veio buscar. Porque as respostas estão onde? Dentro ou fora de nós? Mas a gente procura onde? Fora. E aí já chega na casa espírita procurando aquela caixinha de milagres, mais conhecida como caixinha de vibrações. A pessoa se depara na caixinha, percebe que tem um papelzinho pequenininho, e ela se questiona: nossa, mas é tão pequenininho, como é que eu vou anotar todos os meus pedidos? Já sai chateado ou chateado, vai para casa, mas na semana seguinte retorna. Mas desta vez prevenido, sim, trouxe consigo uma folha sulfite, tem mais espaço, frente e verso. Ali sim, já trouxe de casa todos os pedidos anotados. Chega na frente da caixinha de milagres, faz aquela dobradura rápida, insere na urna, faz aquela prece instantânea que só percebe que terminou quando ela se pega dizendo amém. Depois vem para o salão, senta na cadeira para assistir e ouvir a palestra. Mais ou menos, porque quando a palestra traz aquelas palavras que a criatura não deseja ouvir, ela aciona aquele mecanismo interno, aperta aquele botãozinho de power off, e quando percebe, ela já está em desdobramento. Que só retorna depois que o dirigente ou a dirigente retoma o microfone anunciando: agora vamos iniciar o passe. Pronto. Na cabeça dela é o passe que vai ajudar a vida dela a deslanchar. E ela já fica ali na fila esperando a sua vez. Quando a criatura fala pode entrar, ela entra a câmara de passe já sorridente, senta na cadeira e ouve aquela voz suave do médium dizendo: pense em Jesus. Mas na cabeça dela ela entendeu: peça para Jesus. E aí ela começa a pedir desesperadamente, pede daqui, pede dali, continua pedindo.
ou o passe já terminou faz tempo, tem outras pessoas na fila querendo entrar. Aí tem que ser a dirigente a adentrar a câmara de passe para chegar no pé do ouvido da criatura e gritar: vai com Deus, para ver se a criatura abre os olhos e vai embora. Mas aí a criatura chega lá fora e ela retorna às mesmas atividades mentais e emocionais que fizeram com que ela procurasse desesperadamente por uma casa forte, que tivesse um passe forte, que resolvesse todos os problemas que ela mesma cria. Entendemos isso? Quantas vezes somos nós que procuramos pessoas que resolvam os problemas que nós criamos? Mas qual que é a atitude correta? Sim, porque são muitos aqueles que se pegam dizendo: está com problemas, entrega para Jesus. Alguém daqui já ouviu isso? Tem uma frase mais conhecida: está com problemas, entrega nas mãos de Deus. Somos seres inteligentes? Somos seres inteligentes? Sim. Mas qual que é a atitude inteligente? Continuar criando problemas e jogando para Jesus, jogando para Deus corrigirem? Ou como seres inteligentes que somos, deixarmos de criá-los? Primeira ou segunda opção? E por que a gente continua na primeira? Foi uma pergunta. Fé cega. Sabe aquela criatura que acha que é só pedir e esperar? Celso, mas não existe aquela frase que diz: pedi e obtereis? Mas você conhece aquela outra frase que diz: ajuda-te, o céu te ajudará? Alguém daqui já parou para pensar que uma frase entra em conflito direto com a outra? Sim, por que eu tenho que me ajudar para ser ajudado, se é só pedir para obter? Por que eu preciso me ajudar para ser ajudado, se é só pedir para obter? Quantas vezes somos nós que não queremos o esforço, o foco, o trabalho, a insistência, a persistência? Queremos resultados. Querem exemplos? Alguém daqui já pediu alguma coisa para Deus? Levanta a mão, porque agora o mentor aqui do meu lado vai anotar os nomes. Vai estar na lista. Pedimos alguma coisa para Deus? Sim ou não, gente? Sim. Deveríamos pedir ou agradecer? Alguém daqui já parou para pensar que ninguém reencarnou fadado à derrota? Ninguém reencarnou para sofrer? Então isso deixa bem claro que todos nós reencarnamos com todas as possibilidades para sairmos daqui melhores. Então com isso entendemos que Deus já nos concedeu tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos, não o que queremos. Deus já nos concedeu tudo o que precisamos. Agora compete a cada um se apossar deste tudo, para fazer de tudo, para ter tudo o que precisa. Deus já nos deu tudo. Agora cabe a cada um de nós se apossar deste tudo, para fazer de tudo, para obter tudo o que deseja. Somos seres inteligentes, pensantes. Podemos e devemos pensar, traçar planos de ação, estabelecer metas, conquistar objetivos. Mas em vez disso a gente só quer receber, receber, receber. Nos esquecemos que Jesus nos disse: buscai e achareis, a cada um segundo suas obras. E nós esperamos pelas obras dele. Jesus nos disse: larga tudo e vem comigo. Só que a gente deseja que ele largue tudo para vir conosco. Entendemos a diferença? Sim ou não? Sim. Precisamos melhorar? Sim. Alguém daqui já entendeu qual é o propósito de Jesus quando ele nos disse a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Alguém daqui já consegue amar a Deus? Não convenceu nem o mentor. Alguém daqui já ama a Deus? Sim. Alguém daqui já se ama? Sim. Alguém daqui ama o seu próximo? Sim. Sem olhar para o lado para ver quem está mais próximo? Vai que comete uma gafe. Amamos a Deus, sim ou não? Sim. Nos amamos?
Alguém daqui já acordou virado no giraia? Expressando frases como cuidado, porque hoje nem eu estou me suportando. Não abusa não, porque para voar no pescoço de uma precisa muito. Cutuca a onça com vara curta para ver o que te acontece. Alguém daqui já acordou nessa vibe? Criamos qual tipo de energia, positiva ou negativa? Sabemos disso. Sinal de amor? Eu não ouvi. Como é que podemos afirmar que nos amamos se tem momentos nos quais a gente nem se suporta? Mas vocês também se colocaram dizendo que já amam o próximo semelhante, certo? Eu costumo sempre trazer essa reflexão. Alguém daqui dirige? Quem daqui dirige, levanta a mão. Lugarzinho bom para amar o próximo é aonde? Atrás de um volante, de um guidão, a gente se transforma, ora no super-homem ou na Mulher Maravilha. Basta estarmos em nossos veículos tranquilos e um carro ou uma moto passar e nos dar aquela fechada, que pronto, já sentimos aquela sensação invadir o ser, aquela sensação de paz, de amor, fraternidade. Abrimos a janela do carro, colocamos a cabeça e o polegar para fora e exclamamos em alto e bom som: vai com Deus, meu irmão. É assim que funciona? Sim ou não? Mas aqueles que estão rindo, que não dirigem mais, estão no banco do passageiro, no banco de trás, comungam do mesmo pensamento e ainda exclamam em voz alta: ah, nós temos certeza que este irmão está com muito mais pressa do que a gente. É assim que funciona? Amamos o próximo, desde que não entre em conflito com a nossa maneira de pensar, sentir, falar e agir. Amamos o próximo? Não. Entendemos quando a espiritualidade nos diz que são muitos aqueles que muito falam e pouco fazem, e que nós precisamos muito fazer e pouco, o que faz com que o espírito seja e esteja melhor não é o que ele semeia no campo da intenção, é aquilo que ele semeia, planta no campo da realização. E todos nós temos condições para plantarmos o bem e colhermos o bem, mas em vez disso a gente não planta e espera a colheita. Todos nós somos espíritos que trouxemos sementes para serem lançadas no solo fértil de nossas vidas, mas são poucos aqueles que semeiam. Infelizmente são muitos que ainda não entenderam que a semente não plantada continua sendo apenas uma semente. A semente não plantada continuará sendo apenas uma semente. E o que você faz com os seus talentos, com as suas potencialidades, muitas vezes permite que fiquem adormecidas, porque na sua cabeça Deus, Jesus, a espiritualidade são os responsáveis pela transformação que eu desejo ter. Quem é responsável pela sua transformação moral? Eu não ouvi. Alguém daqui ama seus filhos, seus pais, irmãos, e mesmo amando, podemos viver a vida deles por eles, podemos orientá-los, informá-los, e assim nos faz Jesus, a espiritualidade, orienta, informa, mas não vive a vida de quem quer que seja pelo outro. Jesus veio nos ensinar, ou veio nos salvar. E por que a gente espera ser salvo por Ele? Tem muitos que ouviram aquela frase: Jesus foi crucificado para nos salvar dos pecados do mundo. Alguém daqui ouviu essa frase? Sim ou não? Sim. Jesus foi crucificado para nos salvar dos pecados do mundo, sim ou não? Sim. Então nesta noite eu convido a vocês a refletirem comigo. Do meu lado esquerdo vos apresento Barrabás, um espírito que só havia feito mal. Do meu lado direito vos apresento Jesus, um espírito que só havia feito bem.
E nesta noite teremos o poder de decisão. Escolheremos aquele que será crucificado. Quem escolheremos? Aquele que só fez o mal? Ou escolheremos aquele que só fez o bem? Voltando a mais de 2000 anos no tempo, escolhemos quem para ser crucificado? Quem foi escolhido para ser crucificado? Jesus. Jesus foi crucificado para nos salvar dos pecados do mundo ou foi crucificado pela maldade do povo? Sim, porque nós tínhamos a opção de escolher Barrabás e mesmo assim escolhemos Jesus, mas para dignificarmos o nosso ato falho, inserimos na história que Jesus foi crucificado para nos salvar dos pecados do mundo, quando a verdade é que Jesus nem veio nos salvar. Jesus veio nos ensinar a como nos salvar. E é por isso que há mais de 2000 anos os seus exemplos, as suas vivências, as suas experiências estão aí, não só para serem conhecidas, mas conhecidas, assimiladas e vivenciadas. Entendemos isso? Aceitamos isso? Fazemos isso? Deveríamos fazer? E depende de quem? E por que não fazemos? Subiu um pensamento ali, Celso, só Deus sabe. Quantas vezes nós não utilizamos a nossa inteligência para entendermos aquilo que já deveríamos ter entendido há muito tempo? Vocês se recordam da frase que eu iniciei? Os tempos são chegados, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Estamos na separação do joio do trigo. Infelizmente são muitos que no presente continuam vivendo o passado e consequentemente anulando o futuro. Não podemos mais permanecer na fé cega, na crença que nunca nos trouxe absolutamente nada sobre a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará do quê? Da ignorância que muitos de nós ainda optamos em continuarmos, porque é conivente. É mais fácil acreditar que o outro tem a responsabilidade em me melhorar do que eu assumir a minha responsabilidade na melhora que eu preciso ter. Foi claro? Alguém daqui já discutiu com alguém? Sim ou não? Sim. E a culpa foi de quem? Tem gente já apontando do lado. Se você não tivesse me provocado, nós não teríamos brigado. Alguém daqui já ouviu isso? Mas existe uma frase muito conhecida que diz que quando um não quer, dois. Se os dois brigaram, é porque os dois estavam interessados, certo? Mas como é fácil a gente depositar a responsabilidade da discussão, da briga no outro. Estamos aqui para simplesmente nos isentarmos da responsabilidade ou nos conscientizarmos da nossa parcela de contribuição. Porque enquanto nós não corrigirmos, só repetiremos os mesmos erros. Entendemos isso, gente? Alguém daqui deseja reencarnar em um mundo melhor? Eu não ouvi. Sim. Se vocês pudessem escolher, este momento seria qual? Aproveita. Qual seria o momento para vocês reencarnarem em um mundo melhor? Agora? Quem quer desencarnar agora? Existe uma frase que diz: cuidado com o que você pede, porque muitas vezes somos nós que nos pegamos dizendo: ai Deus, dai-me paciência. Alguém daqui já pediu paciência para Deus? E eu tenho certeza que no segundo seguinte já se pegou reclamando: poxa Deus, eu peço paciência e só vem problemas. É porque a criatura não entendeu que será por meio dos problemas que ela aprenderá a ter paciência. Deus não nos dá resultados, Deus nos dá meios, possibilidades, oportunidades. Deus não beneficia uns e prejudica outros. Deus nos dá as mesmas condições.
O que faz a grande diferença da vida de um e da do outro é a intensidade que cada um deposita na sua própria vida, perante aquilo que deseja ter ou conquistar. Não sejamos mais como aqueles alunos que se dizem ser alunos, que não estudam, mas é só chegar à época da prova, se pegam dizendo: eu tenho fé que Deus vai me ajudar a tirar boas notas. Alguém daqui já ouviu isso? Se essa criatura divina, amada por Deus, deseja tirar boas notas, ela precisa pedir para Deus, ter fé em Deus, ou estudar. E quantos são aqueles que não estudam e continuam pedindo para Deus as coisas que nem elas mesmas fazem? Alguém daqui já pediu sabedoria para Deus? Levanta a mão. Boa. Deus nos dá sabedoria. Sabedoria ou meios? Meios. Quem pede meios? Queremos logo os resultados. Deus dá-me sabedoria, Deus dá-me felicidade, Deus dá-me paz, Deus dá-me amor, Deus dá-me luz. Ler um livro ninguém quer. Buscar ter atitudes mais pacíficas, quase ninguém. Quantas vezes somos nós que só sentamos e esperamos? Deus nos dá felicidade, ou cada um é responsável por construir a felicidade que deseja? Eu não ouvi. Alguém daqui já pediu felicidade para Deus? Sim ou não? Se sabemos que somos nós que construímos a felicidade que desejamos ter, por que a gente continua pedindo? Subiu o pensamento ali, eu peguei Celso, vai que cola, vai que dá certo. Entendemos a diferença entre fé cega e fé raciocinada? Fé cega, crer sem nem saber porquê. Fé raciocinada, entender para crer. Infelizmente são poucos que buscam ler, estudar, se aprimorar, se aprofundar, para entenderem o mecanismo da vida, os propósitos da evolução, os compromissos espirituais, a finalidade da reencarnação. Muitos acreditam que nós só estamos aqui reencarnados. Eu vou aproveitar a vida. Alguém daqui já ouviu essa frase antes? Eu tenho mais que aproveitar a vida. E quantos são aqueles que, ao expressarem na vida física esta frase, se depararam com uma consciência totalmente deprimente, porque se deram conta que perderam a oportunidade para corrigirem os erros que voltaram a fortalecer? Não estamos aqui para aproveitar a vida, estamos aqui para vivermos da melhor maneira possível. Entendemos isso? Sim ou não? Sim. Celso, mas você quer dizer então que eu não posso me divertir? Não é isso. Nós podemos e devemos ter momentos de diversão, mas cuidado para não transformarmos a nossa vida numa eterna diversão. Entendemos? Sim. Minha mãe costumava me dizer: Celso, meu filho, primeiro a obrigação, depois a diversão. E quantas vezes nós invertemos a ordem? Primeiro a diversão, e se der tempo, a obrigação. Alguma pergunta? Sete ondinhas? Boa, vou chegar nas 7 ondinhas. Para que você pula 7 ondinhas? Para trazer coisas boas. Mas é responsabilidade de quem trazer coisas boas para a sua vida? E por que pulou 7 ondinhas? Superstições. A mesma superstição que as pessoas têm para comerem lentilha. Eu vou comer pratos de lentilha. Para quê? Para atrair dinheiro. E ainda tem aquelas pessoas que dizem assim: e não basta só comer o prato de lentilha, não. Você tem que comer em cima de uma cadeira. O negócio está ficando cada vez mais difícil. A folha de louro, semente uva de romã. Alguém daqui já colocou isso na carteira? Sim ou não? Brotou alguma árvore com células de R$200? Não.
Alguém daqui já vestiu branco? Para atrair o quê? E quantas vezes a criatura ali, vestida de branco, pedindo paz, já está discutindo com esse, com aquele, porque o som está muito alto, discutindo com um familiar que chegou em cima da hora, porque está querendo assistir os fogos na praia. Alguém daqui já vestiu uma determinada peça de uma determinada cor para atrair alguma coisa ou alguém especial? Sim ou não? E este príncipe encantado continua príncipe ou já se transformou em sapo? E quantas vezes somos nós que depositamos a responsabilidade daquilo que queremos no que é mais fácil? Superstições. Eu preciso me agarrar ao meu esforço. Sim, porque se eu quero dinheiro, eu vou comer lentilha porque eu gosto de comer lentilha. Mas se eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer o quê? Comer lentilha, colocar sementes de uva, de romã, mostarda na carteira ou trabalhar? Se eu quero paz, eu vou vestir branco ou eu vou passar a ter pensamentos, sentimentos mais pacíficos? Entendemos a diferença? Sim ou não? Sim. Que muitas vezes a gente, em vez de utilizar a nossa inteligência a favor, a gente ainda se pega utilizando contra. Para encerrar, eu trouxe alguns livros para aqueles que se interessam em adquirir novos conhecimentos, porque são muitas as pessoas que se pegam dizendo: eu quero tanto uma vida renovada. Como se ela continua com pensamentos velhos, sentimentos velhos, atitudes velhas? Do ódio ao amor, psicografado por mim, Celso Santos, ditado pelo Espírito Luiz, mais do que um romance de época, uma história que nos traz a possibilidade de refletirmos que se nós continuarmos com as mesmas atitudes de alguns dos espíritos aqui presentes, obteremos os mesmos resultados esses que não desejamos obter do outro lado. A Marcha do Progresso, também psicografado por mim, Celso Santos, esse ditado pelo Espírito Alexander, que fala sobre os perigos da vida mal vivida. Aquelas criaturas que ainda se permitem se sintonizarem às viciações mentais, emocionais, ao uso das drogas lícitas e ilícitas. São muitos que acreditam que chegarão do outro lado santificados. A morte do corpo não santifica quem quer que seja. Chegaremos do outro lado do mesmo jeito que sairmos do lado de cá, com o mesmo pensar, com as mesmas viciações, com os mesmos sentimentos. E é por isso que somos convidados aqui na Oficina da Alma a nos melhorarmos, para chegarmos do outro lado melhorados. O próximo livro, Siga em Frente, este é feito por mim, um livro de autoajuda que fala da importância da reforma íntima. Problemas, quem não os tem? Todos nós temos problemas, mas deixa bem claro que somos capazes de superar e, melhor, aprender com eles. O próximo livro, Desmistificando a Fé, que fala sobre a diferença da fé cega para a fé raciocinada. E hoje são muitos que ainda se pegam consolidando uma fé sem saberem por quê. Quando questionados o que é fé, as criaturas se pegam dizendo: fé é acreditar numa força maior, fé é acreditar que no final vai dar tudo certo. Quando bem da verdade, fé é acreditar que cada um tem a possibilidade de fazer com que aquilo que deseja dê certo, mediante ao seu esforço, ao seu empenho, ao seu trabalho, ao seu foco. Bacana? O outro livro mais recente, Calma na Alma. Alguém daqui deseja obter calma na alma? Alguém daqui já acordou mal-humorado? Sim ou não? Quando já acordou, despertou com aquela energia ruim, qual foi a sua atitude? Mudar a chave ou pedir para que Deus melhorasse o seu dia? O mentor aqui do meu lado pediu para eu insistir na pergunta, porque ele quer olhar nos olhos da criatura só para ver a resposta que ela dará.
Você muda a chave ou pede para Deus melhorar o seu dia? Alguém daqui já pediu para que Deus lhe desse um bom dia? Sim ou não? Sim. E por que não mudou a chave? Quem é responsável para fazer do seu dia um dia bom? E por que pediu para Deus? Já sai chutando o cachorro, reclamando disso e daquilo, e aí chega no final do dia e se pega dizendo: poxa Deus, que dia foi esse? Mas quem foi que escreveu o seu próprio dia? Volto a dizer, a vida é feita de escolhas. Você só teve os resultados das escolhas que você fez naquele dia. Por último, mas não menos importante, o meu próximo livro, Mereça Ser Feliz. Esse está na pré-venda. Quem quiser adquirir agora, alguém daqui sabe me dizer por que o livro entra na pré-venda antes do seu lançamento? Não? É na pré-venda que a editora tem o termômetro para saber se será aceito ou bem aceito após o lançamento. E mediante a quantidade de livros vendidos na pré-venda, obtém um número reduzido ou um número maior. Infelizmente, são muitas as pessoas que não adquirem o livro na pré-venda, e isso faz com que após o lançamento tenham poucos exemplares. Então eu venho aqui pedir às pessoas que puderem e quiserem contribuir ao adquirir o livro Mereça Ser Feliz, um livro que nos trará inúmeros questionamentos, como por exemplo: você deseja ser feliz? Sim ou não? Sim. E o que você faz para merecer ser feliz? Esta e tantas outras perguntas dentro de temas do nosso cotidiano presentes neste livro. Para encerrar, as pessoas que quiserem adquirir, eu estarei sentadinho aqui juntamente com a minha filha para receber cartões de crédito, débito, dinheiro, transferência, Pix, desde que seja para esta existência e de preferência na data de hoje. Não insistam, eu não aceito aquele famoso Deus lhe pague. Então as pessoas que quiserem se presentear ou presentear um amigo que veio à mente, o mais importante é ler, porque quem lê mais, pensa mais, sente mais, vive mais, ama mais, entende mais. Não podemos mais estagnar, porque quando nós não exercitamos o músculo do corpo, ele atrofia. E quando nós não exercitarmos a musculatura da mente, ela também irá atrofiar. Bacana, gente? Gostaram? Doeu? Tem gente passando a mão no rosto, não entendi. Gostaram? Sim. Boa, que possamos sair daqui mais reflexivos do que quando aqui chegamos. E eu encerro com esta frase: não precisamos ser pessoas excelentes para fazermos coisas boas. Não precisamos ser pessoas excelentes para fazermos coisas boas. Mas precisamos fazer coisas boas para sermos pessoas. Eu ouvi. Luz e paz a todos, muito obrigado.